E se eu te dissesse que um dos jogadores mais elegantes que o futebol moderno já produziu, que dividiu o vestiário com Cristiano Ronaldo e enfrentou Lionel Messi em batalhas de alta tensão, acaba de tomar partido no debate mais eterno do esporte? E se eu te dissesse que sua escolha é surpreendente não só pelo que ele diz, mas pelo que viveu? Porque quando o Kaká fala, ele não faz isso da arquibancada. Ele faz isso do campo, do vestiário, da experiência de quem esteve lá, no coração do jogo. Ricardo Kaká, o brasileiro que brilhou no Milan, que se tornou campeão do mundo, que ganhou a Bola de Ouro em 2007, pouco antes de Messi e Cristiano dominarem a história, acaba de deixar claro quem ele considera o melhor. E ele fez isso sem rodeios, sem diplomacia, sem frases ambíguas. Joguei com o Cristiano, e ele é realmente incrível, mas eu escolho o Messi, disse ele em uma entrevista à FIFA. E ele não disse isso como alguém que joga mais uma opinião no ar. Ele disse como alguém que viu de perto o que pouquíssimos podem contar. Kaká não é comentarista nem fã. Ele é alguém que dividiu 99 partidas com Cristiano Ronaldo no Real Madrid. Eles foram companheiros entre 2009 e 2013, chegaram juntos na mesma janela de transferências, viveram vitórias, empates e derrotas. Ganharam La Liga, a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha. A única coisa que escapou foi a Champions League, aquela obsessão que tantas vezes os deixou presos em semifinais. Não é curioso que, apesar dessa proximidade, apesar de ter sido parte daquele projeto galáctico, Kaká se incline para Messi? E não é que ele não admire Cristiano. Ele o descreveu como uma máquina, forte, poderoso, rápido, com uma mentalidade vencedora que sempre o empurra mais longe. Mas quando fala sobre Messi, o tom muda. Ele o chama de gênio, o define como puro talento. E aí está a diferença, porque enquanto um impressiona pela força, o outro impressiona pela arte. O que pesa mais no futebol, poder ou poesia? Kaká enfrentou Messi 12 vezes, 3 pelas seleções, onde o Brasil sempre saiu vitorioso, e 9 a nível de clubes. O retrospecto terminou empatado, 4 vitórias para cada lado e 4 empates. Mas há um detalhe que ele deixou para o final, como um gol nos acréscimos. Nesses duelos, Messi marcou 8 gols, Kaká marcou apenas 1. E isso, mesmo que não defina tudo, diz muito. Porque quando o jogo exigia magia, Messi entregava, e Kaká sentiu isso na pele. Agora, vamos pensar por um segundo. O que leva um jogador como Kaká, que viveu o futebol por dentro, que dividiu o vestiário com um e sofreu o outro como rival, a escolher Messi? É apenas uma questão de gosto? Ou existe algo mais profundo, algo que transcende números e estatísticas? Porque se falamos de gols, títulos e recordes, ambos têm argumentos. Mas se falamos de impacto, de como o jogo é jogado, do que você sente quando assiste, Messi parece ter uma vantagem que não pode ser medida. E é aqui que vem a reviravolta. Porque essa declaração não é apenas mais uma opinião no debate Messi versus Cristiano, é um sinal de como o futebol está mudando, de como até aqueles que estiveram perto do poder físico e da ambição avassaladora reconhecem o valor do talento natural, do jogo que flui, do futebol que te toca. Kaká, que sempre foi um jogador elegante, técnico, cerebral, vê em Messi uma extensão desse estilo. E isso, em tempos em que tudo é medido em velocidade e força, é quase uma declaração de princípios. Então, o que sobra para nós que assistimos de fora? Continuar contando gols e troféus ou começar a valorizar o que não cabe em planilhas? Porque se alguém como Kaká, que viveu tudo, escolhe Messi, talvez seja a hora de aceitar que o futebol nem sempre é sobre ganhar. É sobre como você ganha, como você joga, o que você transmite. E agora eu te pergunto, aí do outro lado, você vê dessa forma também? Acha que o talento puro supera a máquina imparável? Ou acredita que ambição e consistência podem igualar o gênio? Porque esse debate não termina com uma frase. Ele se alimenta de cada jogo, cada memória, cada emoção.
Quando Ricardo Kaká fala, o futebol escuta, não por cortesia, mas por respeito. Porque não estamos falando de qualquer ex-jogador. Estamos falando de alguém que foi campeão do mundo, que ganhou a Bola de Ouro em 2007 e que viveu em primeira mão a era dourada de dois titãs, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Sua voz tem peso e sua perspectiva importa. Por isso, quando ele é perguntado quem é o melhor, sua resposta não só gera manchetes, ela convida à reflexão. Kaká escolheu Messi e fez isso com uma frase que condensa admiração e certeza. Ele é um gênio, ele é puro talento. Não é uma afirmação casual, é o resultado de anos de confrontos, de dividir vestiário, de observar de perto o que pouquíssimos podem ver. Porque Kaká não apenas enfrentou Messi em duelos de alto calibre, ele dividiu equipe com Cristiano Ronaldo no Real Madrid. Eles jogaram 99 partidas juntos, entre 2009 e 2013. Ganharam títulos, viveram derrotas, dividiram treinos, comemorações, frustrações. E mesmo assim, o brasileiro se inclina para o argentino. É uma traição à camaradagem, uma surpresa para os argentinos de que a experiência compartilhada pese mais do que a admiração externa? Não necessariamente. É mais uma demonstração de honestidade. Porque Kaká não nega as virtudes de Cristiano. Ele o chama de máquina. Ele destaca seu poder, sua velocidade, sua obsessão por vencer. Mas, quando fala de Messi, o tom muda. Há algo além do desempenho, a arte, intuição, magia. E isso nos obriga a pensar no que valorizamos no futebol: consistência ou genialidade, esforço ou talento nato. Porque se Cristiano Ronaldo representa a superação, o trabalho incansável, a disciplina, Messi representa a naturalidade, o jogo que flui, a inspiração que parece vir de outra dimensão. Kaká, que sempre foi técnico, elegante, cerebral, parece encontrar em Messi uma afinidade estética, uma conexão com esse futebol que não se explica, apenas se sente. Mas não é apenas uma questão de gosto. Há fatos que apoiam essa escolha. Nas 12 partidas em que Kaká enfrentou Messi, o argentino marcou 8 gols, o brasileiro apenas 1. E mesmo que o retrospecto de vitórias tenha terminado empatado, esse desequilíbrio no impacto individual não passa despercebido. Porque quando o jogo precisava de alguém para fazer a diferença, Messi fez. E isso, para alguém que estava do outro lado, tem peso. Pois bem, o que essa escolha significa no contexto atual? É apenas mais uma opinião no eterno debate entre Messi e Cristiano? Ou é sinal de algo mais profundo? Porque se até aqueles que compartilharam o caminho com o português reconhecem a superioridade do argentino, talvez estejamos vendo uma redefinição do sucesso no futebol. Não basta mais vencer, é preciso emocionar, é preciso deixar marca. E isso nos leva a uma reflexão mais ampla. Em tempos em que tudo é medido, comparado, quantificado, o futebol ainda é um espaço para o intangível, para o que não cabe nas estatísticas, para o que você lembra sem precisar rever números. Messi representa isso. E Kaká, ao escolhê-lo, não está apenas tomando partido, está defendendo uma forma de entender o jogo. Porque o futebol, no seu núcleo, não é apenas competição, é arte. É cultura, é emoção. E Messi, com seu estilo, sua visão, sua maneira de tocar a bola, incorpora essa dimensão. Cristiano, com sua ambição, seu físico e sua mentalidade, representa outra face do esporte. Ambas válidas, ambas admiráveis, mas diferentes. Kaká viveu isso por dentro. E ele escolheu, não por marketing, não por simpatia, mas por convicção. E isso num mundo onde opiniões muitas vezes são condicionadas, vale o dobro. Porque quando alguém que viu tudo, que jogou tudo, que ganhou tudo, se inclina para o talento, ele está nos dizendo algo além de quem é melhor. Ele está nos dizendo que tipo de futebol ele quer ver. E isso, para nós que amamos esse esporte, é um convite. Para olhar além do resultado, para valorizar o gesto técnico, a visão, a capacidade de emocionar, para entender que o futebol não é só números, é histórias. E Messi
Nesse sentido, é o maior contador de histórias que já tivemos. Então, da próxima vez que você vir Messi tocar na bola, pense no que Kaká disse. Pense no que significa alguém como ele chamá-lo de gênio. E se pergunte, quantos jogadores conseguem isso sem soar exagerado? Porque, no fundo, o futebol não é sobre escolher entre Messi e Cristiano. É sobre entender por que alguém como Kaká, que viveu tudo, escolheu aquele que joga como se o futebol fosse poesia. Se você ama futebol tanto quanto eu, inscreva-se para continuar explorando essas histórias que nos fazem vibrar. Porque enquanto Messi continuar jogando e Cristiano continuar lutando, o futebol seguirá sendo esse lugar onde tudo é possível. E você, de que lado está?